É, deixa eu ver quem vai fazer uma leitura. Hum, Acho que hoje vou eu mesmo, tá bom? Deixa eu fechar minha câmera que eu tô com essa cara de frio aqui, tudo misturado. Só um minutinho. Bom, gente, hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, um trecho de uma palavra que eu ouvi domingo, né, que fala sobre o Sermão da Montanha, que está lá dentro, né, de tudo aquilo que Jesus deixou como o nosso manual prático da nossa fé. E tudo que ele deixou independe de doutrinas e costumes de instituições religiosas, né, aqueles os protocolos todos, porque o que se resume a tudo isso é a gente entender, né, muitas coisas que o Sermão da Montanha, né, que também o pessoal fala que é o Sermão do Monte, ele é o conjunto dos principais ensinamentos que Jesus deu aos discípulos, tá, gente? Esses ensinamentos, que são conhecidos como Sermão da Montanha, por quê? Porque Jesus ele tinha o hábito, né, de ensinar no monte, onde havia mais espaço. E o Sermão da Montanha, gente, ele nos mostra como é que o cristão deve viver, tá? Como é que nós, como cristãs, como missionárias, devemos viver. E ponto. Fora disso, interpretações diversas que nós temos por aí, exegeses diversas, cada um vai interpretando ao seu modo, de acordo com a sua visão. O Sermão do Monte, o que Jesus deixou para a gente, ele é algo que vai muito além do que o homem pensa, tá? Então, eu vou ler só um pedacinho para vocês, tá? Porque é algo assim bem complexo quando você para olhar a Bíblia mesmo, literalmente, gente. Olha, como dizia um amigo meu, a partir do momento em que eu fui estudar a Bíblia, ele falou: "Eu simplesmente me questionei se eu deveria continuar do jeito que eu era". Mas vamos lá, eu vou ler o do verso 11 e 12, tá? "Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, esses mandamentos de Deus, eles são muito mais que regras exteriores. O coração, o nosso coração, gente, é tão importante quanto as nossas ações. Então, odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão e cobiçar ou divorciar, se divorciar para casar com uma pessoa é igual a cometer adultério. Então, para nós, como missionárias, né, nós devemos procurar um padrão mais alto, que começa no nosso coração e vai se refletir nas nossas ações.
tá? Nós precisamos ter muito sério isso, porque ser seguidor, ser discípulo de Jesus é buscar andar como Jesus andou. Não é como a missionária Vera anda, não é como o Bispo Enéas, como a missionária Wande, como a Mother Tiffany, não é isso, é como Jesus andou. E como missionárias e seguidoras de Jesus, nós precisamos procurar um padrão mais alto, tá? Que vai começar no nosso coração e depois ele vai se refletir nas nossas orações, nas nossas ações. Amém? Então, que fique essa meditação para vocês nessa noite, tá? De Mateus 5, 11 e 12. Amém? Ai, desculpa, gente. Vamos orar com... Ora, Kathleen. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas para glorificar, Senhor, e engrandecer o teu nome, Pai. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente venha receber, Senhor, a tua palavra que será semeada no nosso coração, Senhor. Que ela venha cair em solo fértil, Senhor, que ela venha frutificar e florescer para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, cada mulher que está disposta, Senhor, nessa jornada, nesse curso, a aprender, Senhor, um pouco mais de ti. Fala conosco, Senhor. Que não venha haver ego, que não venha haver, Senhor, nenhuma barreira para que a tua palavra penetre sobre o nosso coração. Abençoa também, Senhor, a vida da missionária Vera, que está disposta e disponível aqui para compartilhar conosco, Senhor, o que o Senhor ministrou sobre o coração dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, Kathleen. Gente, hoje, se não me engano, é a nossa última matéria da parte teológica, né? Que vai ficar, o que vou depois terminar são as práticas devocionais, e aí Mother Tiffany tem que terminar a parte dela e umas outras duas partes que vão fazer parte do que vai cair na prova para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a martiologia, ou seja, doutrina do pecado. Tá? É estranho, né? Falar doutrina do pecado. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre a martiologia é o quê? Porque a martiologia, você conhecer a doutrina, o que Deus pensa acerca do pecado, nós não vamos aprender sobre isso, não é para condenar as pessoas, mas é para que, como mulheres de Deus, nós possamos apresentar com precisão a profundidade do amor de Deus que enviou Cristo para resolver o maior problema da humanidade, que é o pecado. Então, isso dentro do que nós precisamos ver, né, para licenciamento de vocês, a gente precisa entender primeiro o conceito e a origem da queda do homem. Nós já falamos em aulas passadas, né? Mas isso é importante quando você vai conversar e falar de Jesus para alguém, sabe? E para que, com amor, você fale do que Deus pensa acerca do pecado. Então, as pessoas que vêm a nós, ou que as pessoas a quais nós vamos a elas para apresentar Jesus, nós precisamos de ir com o espírito cheio de amor. Entender o quê? Que Deus, ele criou o ser humano para a sua glória e para ter comunhão com ele. E que o pecado não é apenas uma falta ética, mas significa que o homem falhou em atingir o padrão divino. Então, a martiologia, qual é o significado dessa palavra? Amartia significa errar o alvo, ou seja, o pecado como uma insuficiência diante da santidade de Deus. Sabe, errar o alvo. Não acertar naquilo que Deus determinou que nós devíamos ou devemos acertar. É errar completamente o alvo daquilo que Deus tem como propósito para a gente.
amártia, tá? Em Romanos 3:23 vai falar, vai dar uma explicada melhor para a gente sobre isso. O que que vai dizer? Romanos 3:23, ele vai dizer o quê? Que todos pecaram e que por isso estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão afastados da glória de Deus. Então, Romanos 3:23 destaca a condição universal do ser humano diante de Deus. Ou seja, ninguém é justo por si mesmo. Todos, 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 todos necessitam, precisam da graça de Deus, da graça divina. Em outras palavras, o pecado é uma realidade que afeta toda a humanidade, gente, separando essa humanidade da presença de Deus, tá? Então, a Mártia, deu para entender, né? É o quê? Errar o alvo. Aí vem parabases, né? Que significa transgressão. O ato de cruzar a linha da lei estabelecida por Deus. Então, toda vez que eu cruzo a linha da lei estabelecida por Deus e pela sua palavra, eu estou transgredindo. É sério isso, né, gente? O Salmo 51 e o verso primeiro, ele vai falar sobre isso. O que que diz ele? Vamos lá. Salmo 51, 1. É um salmo de Davi, né? Eu gosto muito desse salmo também, né? Por quê? Porque ali mostra um homem consciente, né? Que está tomando consciência de quanto ele precisa da misericórdia. Então ele vai dizer: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Né? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, ou seja, me ajuda, tem pena de mim. Então, toda vez que nós cruzamos essa linha da lei que é estabelecida por Deus, eu estou transgredindo. Então, lá em Gênesis 3, diz o quê? Que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência voluntária. Quando nós falamos voluntária, quer dizer que tínhamos a opção e decidimos por um lado, o A ou B. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então, o pecado ele entrou no mundo por meio da desobediência voluntária. Então, o que a gente precisa entender nessa matéria, né, da amartiologia, da doutrina do pecado? É essa gênese do pecado. Porque o pecado ele entra por meio de uma desobediência. E assim é até hoje, gente. A nossa vida cristã, as nossas atitudes, de repente elas saem do trilho quando o quê? Quando nós desobedecemos. Então, o pecado é a desobediência contra Deus. Então, e lá o homem foi o quê? A tentação da autonomia. Porque a serpente propôs que o homem fosse o seu próprio Deus, definindo o que é bem e mal. Gênesis 3 e 5 vai falar o que é sobre isso. Ou seja, nós somos tentados. Quantas das vezes nós somos tentados a exercer uma autonomia que, na verdade, ela tá criando em nós o ato de transgredir, de cometer uma transgressão. Ah, e por falar em serpente, meu livro ficou pronto, tá, gente? Breve teremos notícias. Não desça para conversar com a serpente. Ó, dá um joinha aí para mim, gente, que logo, logo meu livro vai estar aí nas paradas. Então,
é, é, a serpente propôs. Porque, gente, essa coisa, sabe? Não sei se vocês já ouviram um conto, né? Dizer, alguém, eu já devo ter, eu sempre gosto de usar essa ilustração. Vinha lá um anjo, né, descendo uma avenida, e tá lá Satanás sentado, né, encostado num poste, chorando, em desespero ali de soluçar. E o anjo pergunta para ele: O que que você está chorando, capeta? O que aconteceu? Eu falei: É o homem. Tudo que ele decide fazer, tudo que ele faz, ele fala que sou eu. Você sabe que não sou eu, que nem tudo é ele. O que que ele vai fazer? Ele vai lançar a tentação, vai enviar a seta. Só que quem vai decidir somos eu e você. E isso é uma linha que muitas das vezes, no momento dessa tentação, a, 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 a gente não para pensar, e quando vê, transgredimos. Então, a serpente propôs que o homem fosse o seu próprio Deus, né? Tipo, olha, então, será mesmo que é desse jeito que ele falou? Então, houve a quebra do Shalom. O pecado gerou, gente, 4 rupturas fundamentais na vida do ser humano. Primeiro, a espiritual. Ele gerou em nós o medo e a separação de Deus. Segundo, a psicológica. Uma ruptura psicológica, que ou seja, a vergonha e a perda da identidade original. Terceira ruptura, que é social, que aí conflitos, acusações e domínio sobre o outro. E a ambiental. Tudo isso, gente, começou lá no Éden. A ambiental foi o quê? A terra produz espinhos, fadiga e dor do trabalho. Porque o que, que Deus disse lá como sentença depois para o homem e para a mulher? Olha, você vai sentir dores, você vai começar a sentir dor para dar luz. Olha, homem, você vai suar, meu filho. Você vai ter que camelar para ter o teu sustento. A terra vai produzir espinhos, fadiga e a dor no trabalho. Tudo isso vocês vão ler lá em Gênesis capítulo 3, vai estar falando sobre tudo isso, para que vocês possam ler depois. Então, nós como mulheres, né, de Deus, né, como mulheres cristãs, nós precisamos entender que o problema humano é interno, antes dele ser externo, tá? Que é a natureza e a extensão da depravação. Porque houve uma depravação total. Porque o pecado, meninas, ele afetou todas as faculdades. Ele afetou a mente, ele afetou a vontade, ele afetou as emoções. E não há área do homem que não tenha sido tocada pela queda. Jeremias 17:9, ele vai falar sobre isso. Como é que Jeremias vai falar sobre isso? Hoje eu estou lendo para vocês para a gente não ficar, não se tornar muito extensa, tá? Jeremias, lembrando aqui, ele vai escrever num período de crise lá para Judá, quando o povo confiava mais nas alianças humanas e nas riquezas e ia se afastando de Deus. Então, esse versículo serve como advertência sobre a limitação humana. Porque ninguém, gente, conhece as suas próprias motivações internas, porque a Bíblia também diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, Jeremias 17:9, ele diz sobre isso: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias ele está dizendo ali né, para aquele povo de Israel, né, para aquele povo de Deus que estava ali numa depravação total.
Aí ele diz também que nós, sem a intervenção de Deus, o ser humano, ele é incapaz de buscar a santidade por si mesmo. Então, quando a gente entende essa questão da martiologia, ou seja, da doutrina do pecado, ao pregar, falar de Jesus para outras pessoas, a pessoa precisa entender no seu espírito, no seu coração, que ela precisa de Jesus. Ela precisa reestabelecer essa aliança com Deus que foi quebrada lá no Éden por conta do pecado. E que esse pecado ele gerou rupturas, ele quebrou algumas áreas da nossa vida. Então, ele causou o medo e a separação de Deus no sentido espiritual. Ele causou a vergonha e a perda da nossa identidade original. Acusações e a questão do homem querer dominar sobre o outro. E a terra sofreu também as consequências do pecado, porque ela passou a produzir espinhos. O nosso trabalho ele é árduo. Então nós precisamos nesse falar de Jesus com a ajuda do Espírito Santo ajudar as pessoas a entenderem que o problema do ser humano é interno antes de ser externo. E que sem a intervenção de Deus, sem Jesus, através do Espírito Santo morando em nós, nós somos incapazes de buscar a santidade. Então, nós temos também a questão das faces do mal, né? Estou falando muito rápido, gente? Vocês estão me entendendo? Amém. Que bom. Então, quando nós vamos falar de Jesus, é mostrar. Porque a iniquidade, ela, o que, que significa? Ah, iníquo. É uma pessoa iníqua, é uma pessoa de caráter perverso. A torção da alma que inclina para o erro. Salmo 32 e verso 5. Depois vai estar tudo isso na minha apostila que eu vou dar para vocês, tá? Que eu vou enviar para vocês da aula. Salmo 32, verso 5. O que, que vai dizer isso aí para a gente, em relação ao que nós estamos falando? Salmo 32, 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Em outra versão, vai falar assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então aqui o salmista ele está falando sobre essa iniquidade, né? Sobre essa perversidade do caráter. Aí, com isso, porque essa é uma das faces do mal nas categorias bíblicas, que é a iniquidade, segundo a rebelião, que é uma revolta consciente contra o governo soberano de Deus. É o coração que diz não à vontade de Deus. É Isaías 1, verso 2. O que vai dizer lá? Isaías 1, verso 2. Ele vai dizer: Ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor te falado. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então, rebelião é uma outra face do mal numa categoria bíblica. É o coração que diz não à vontade do Pai. Sabe, quando a gente entende isso, né?
Eu estudando isso, aí a gente começa a pensar um pouco mais naquilo, às vezes, que nós falamos. Olha, irmã, não seja rebelde. Mas peraí, em que você está sendo rebelde? Você está sendo rebelde porque você está indo contra, você está dizendo não à vontade de Deus. Então, quando eu falo vontade de Deus, quando nós falamos vontade de Deus, não é que, ai, que eu não vou fazer a obra, ai, porque eu não quero ser missionária. Não é isso. Aqui o não à vontade de Deus, que é o coração que diz não, é saber o que é que Deus quer que eu faça mediante a palavra, que ele diz assim, olha, não matarás. Quando eu me nego a obedecer essa palavra, eu estou sendo rebelde. Ah, quando Deus diz, amai o próximo como a si mesmo. E eu fico ali buscando justificativas para não amar. Ah, essa pessoa não merece por isso, por isso, por isso. Essa pessoa não merece por isso, por isso. Esses dias até eu tive uma pequena discussão com meu marido, que ele fala que ele não ganha uma de mim. Porque foi até domingo, né? A gente no ônibus lá, que nós fomos à igreja do meu filho de manhã, e vendo aquela coisa da parada gay e tal, tal, né? Aí ele disse uma frase, eu falei assim, ô, meu bem, nós precisamos, independente se é gay, se é LGBTQIA+, WYZ, eu não, a Bíblia diz que eu não posso odiar essa pessoa. Eu não concordo com o pecado que está nela, com o ato pecaminoso que vai contra a vontade de Deus que ele está cometendo. Mas eu preciso amar essa pessoa. Quando eu deixo de amar alguém justificando, ah, porque ele é homossexual, ah, porque ele é um assassino, ah, porque ele é um nóia, ah, porque ele é isso, ah, porque é aquilo, eu estou indo contra a palavra. É algo que é fácil? Não, gente, não é fácil. Mas é o nosso coração dizendo não à vontade de Deus. Tá, tudo bem, eu sei que ele é um exemplo. A palavra, o que a palavra diz acerca das sexualidades, mas eu sei o que a palavra diz em relação a abominar o pecado, mas a pessoa não. A pessoa precisa de Jesus. A pessoa ela precisa entender lá no seu espírito, no seu coração, entender que o seu ato, que a sua atitude, que a sua escolha, que não é fácil, é um ato de rebelião contra Deus. Então, nós precisamos mostrar isso, né? Então, qual é essas são as faces do mal em categoria bíblica: iniquidade e rebelião. Iniquidade, perversidade do caráter e rebelião, coração que diz não à vontade do Pai. Então, aí existem as consequências e a dimensão estrutural, né, que é o triplo salário do pecado. Romanos 6:23, que são escrituras, gente, que vocês precisam ter decoradas, sabe? Que são passagens que vão falar para ajudar nessa pregação do Evangelho, tá? Romanos 6:23, o que que ele vai dizer? Vamos aqui. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse versículo ele está afirmando que o pecado traz como consequência a morte, enquanto Deus oferece de graça a vida eterna por meio de Jesus. Então, o que que significa? Por que que fala que é o salário do pecado é a morte? Porque a palavra salário, o que que é salário? Salário é o resultado, né, do meu trabalho, concordam? Quando você diz eu tenho um salário, indica que aquilo que você recebe
o salário que você recebe é resultado de uma ação, ou seja, uma ação que você pratica no seu trabalho como auxiliar administrativo, como vendedor, como cabeleireiro, como professor, como seja lá o que for. O salário, ele é o resultado da tua ação como trabalhador dentro de uma empresa, ok? Agora, aqui para nós, a palavra salário, nesse contexto aqui de Romanos, está dizendo que é aquilo que se recebe como resultado de uma ação. Ou seja, o pecado gera a separação de Deus e a morte espiritual. Então, por que que o salário do pecado é a morte? Porque a tua ação pecaminosa, a atitude de pecado, a atitude de iniquidade, você vai receber, querido. Você vai ter um salário por conta disso, meu bem. Tá? Você trabalha o mês inteiro, lá quinto dia útil, dia 30, você não vai receber o salarinho. Por que que você recebe o salário? Porque você trabalhou direitinho, não é isso? Agora, se você pecar erradinho, você também vai ter um salarinho por conta dos pecadinhos que você acumulou. Então, por isso que Romanos está dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado ele não é de graça. Ele exige um pagamento. E o homem, gente, não pode quitar esse pagamento, não. Por quê? A morte espiritual, que é a separação imediata da videira verdadeira, e a morte física, que é o corpo se tornou mortal e sujeito à corrupção. E o pior de tudo isso, que é a morte eterna, a separação definitiva de Deus no julgamento final. Então, gente, não se preocupem se a pessoa vai para o inferno, outros creem que vai para o limbo, outros creem que vai para o purgatório. Nós só precisamos pregar o evangelho para que o Espírito Santo ministre nos corações das pessoas o quê? Que a vida de pecado, as atitudes, elas têm um salário. E esse salário é a morte espiritual, seguida da morte física e da morte eterna depois da física. Aí, aí é complicado, né, gente? Então é fazer não, né? É pedir a ajuda do Espírito Santo para que as pessoas entendam quando alguém diga assim: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não adultero, eu não prostituo. Mas peraí, vamos ver direitinho aqui? Lê lá o Sermão da Montanha, lê todas essas questões para a pessoa. É muito legal quando você senta com alguém e vai lendo a Bíblia para alguém que não conhece a Jesus e vai lendo e vai explicando. Olha, isso aqui significa e vai dando exemplos. Sabe, assim como eu falei agora aqui do salário, é você dizer para a pessoa, olha, quando você trabalha o mês inteiro, direitinho, sem atrasar, sem faltar, o que que você espera no final do mês? A pessoa, lógico, vai dizer, ah, o salário. Tá, agora vamos trazer para o espiritual. A Bíblia diz, não sou eu quem digo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É como você está trabalhando em algo errado o mês todo. E quando chegar no final do mês, a pessoa, o seu chefe chegar e falar assim, mano, você não vai receber nada, sabe por quê? Porque você fez tudo errado, você não trabalhou. Então, é nesse sentido, porque quem vai convencer? Nosso papel como missionárias é simplesmente apresentar Jesus através da palavra. Agora, o restante a Bíblia diz que o Espírito Santo faz o que, gente? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Convencer do pecado. Ele, através da palavra que nós pregamos, através da ministração que nós fazemos nas vidas, é o Espírito, o resto é o Espírito Santo, gente. Não somos nós. E não se preocupem que você pregou, ai, ninguém aceitou Jesus. O que importa é que a semente foi plantada. E uma hora o Espírito Santo vai trazer a memória daquela pessoa e vai convencer aquela pessoa do pecado e vai revelar a separação entre ele e Deus, entendeu? Vai convencer da justiça, que é o quê? Além de revelar o pecado, o Espírito Santo convence o homem da justiça de Cristo, mostrando que a justiça verdadeira, ela não vem por meu esforço, mas ela vem pela obra de Jesus que morreu, aleluia, e ressuscitou, provando a sua perfeição e a vitória sobre o pecado. Então, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. E vai convencer também do juízo. Como é que ele faz isso? O Espírito Santo convence o homem do juízo. Vai trazer evidência que o príncipe deste mundo, gente, já está condenado. E vai haver uma separação entre os que rejeitam e os que aceitam a graça de Jesus. Olha como o negócio vai pegar aqui nesse pedaço, gente. Você vai falar, meu amigo, meu querido, Satanás já é game over. Ele já perdeu. Então agora ele não está nem aí para nada. O que ele quer é levar alguns com ele. Assim, quando ele foi expulso do céu e veio uma terça parte desceu com ele aqui para baixo, querido, assim ele quer levar também o homem. Então, por quê? O príncipe deste mundo, que a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, ele já está condenado. Agora, lá naquele grande dia, vai haver uma separação, querido, entre os que rejeitam e os que aceitam a graça de Deus. Então, é essa convicção, gente, que vai ajudar o homem a compreender a seriedade do pecado e a necessidade de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nós somos meros instrumentos para enviar essa palavra e orar para que ela caia em boa terra, porque caindo em boa terra, o Espírito Santo vai trazer, vai fazer lembrar e vai convencer, tá? O Espírito Santo ele não força o homem, mas ele produz uma convicção interior. Porque o que o Espírito Santo vai fazer, gente? Ele vai despertar a consciência e mostrando o amor, a misericórdia, e vai mostrar também a gravidade do pecado de rejeitar a Cristo. Então, esse é o processo para a conversão, porque ele vai levar o homem a reconhecer a sua condição de perdido e se voltar para Deus. E iniciar essa vida, né, de arrependimento. Ou seja, em resumo, vocês pregam, vocês ensinam, vocês ministram, mas é o Espírito Santo quem conduz o homem à verdade, que vai mostrar o pecado, que vai apontar para a justiça de Deus, que vai revelar o juízo. Então, ele é o agente essencial na conversão. Nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. Entenderam até aqui? Então, como que é esse pecado, né, nesse tecido, né, nesse meio social? Como é que ele se manifesta? Porque a nossa missão é combater o pecado que se torna sistema. São sistemas de injustiça. O pecado se manifesta, gente, em leis injustas, na opressão aos pobres. O pecado ele se manifesta nas injustiças, sabe? Em todo qualquer tipo de preconceito, é o pecado se manifestando através do preconceito.
Amós já falava sobre isso. Lá em Amós 5:12, que vai dizer assim, ó, pois sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. E aí ele, ponto e vírgula, vocês afligem o justo, aceitais peitas e na porta negais o direito aos necessitados. Esse versículo, gente, ele vai destacar a injustiça social e a corrupção que estava havendo entre o povo lá. E estava enfatizando a necessidade de justiça e de retidão. Então, quando alguém diz, que como cristão não tenho nada a ver com. Tem tudo a ver com isso, sim, gente. Porque as injustiças sociais, a opressão, os preconceitos, é uma forma do pecado se manifestar no nosso meio social. Então, e foi isso que Amós estava lá dizendo para o povo, sabe? Olha, eu sei que são muitas as vossas transgressões, gente. Vocês estão afligindo o justo. Vocês, sabe, é algo assim. Amós ele aponta que as transgressões são numerosas e os pecados são grandes, principalmente quando o povo naquela época estava oprimindo o justo, estava exigindo propina, estava negando assistência aos necessitados na porta da cidade. Ou seja, a fidelidade a Deus, gente, não é apenas um culto externo, mas é a justiça que nós praticamos nas nossas atitudes com os vulneráveis desse mundo, do nosso olhar aos necessitados, entendeu? Então, o remédio de Deus é a palavra. Então, Amós aqui, ele estava sendo, né? Porque o profeta Amós, gente, ele era pastor, né? E ele veio falar o reino do norte de Israel, lá no século 8 antes de Cristo. Quem estava reinando naquele período era um rei chamado Jeroboão II. E aí, Amós foi enviado. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, porque depois eu vou pegar no ponto missionário de vocês, tá? Nesse período em que estava governando esse rei, Amós foi enviado para denunciar a injustiça social e a hipocrisia religiosa, especialmente entre as autoridades, os comerciantes e os líderes, né, que estavam ali controlando a justiça. Então, a mensagem de Amós, ela se dirigiu à casa de Israel e às práticas públicas que deveriam, né, refletir a aliança com Deus. Só que, nesse capítulo aí, ele está denunciando que, apesar, sabe, das práticas religiosas, dos sacrifícios, das idas ao templo, do oferecer, o povo oprimia a justiça, aceitava suborno, excluía os pobres na resolução de questão legal. Então, a expressão, quando o Amós fala assim, na porta, ilustra o centro da vida pública. Onde? Porque naquele tempo, gente, as disputas eram resolvidas ali. E se administrava a justiça, tudo ali na porta do templo. E muitas vezes eles favoreciam, gente, olha, eu acho que era só lá naquele tempo, tá? Eles favoreciam quem podia pagar ou quem tinha poder. Mudou alguma coisa? Hum? Então, a ideia daqui desse ponto que eu estou falando com vocês é que transgressões e pecados não são apenas questões religiosas, mas uma falha de justiça que desfigura a aliança com Deus. Quando Amós estava dizendo ali, olha, que o povo aflige o justo e toma resgate, rejeita os necessitados na porta, o texto está mostrando um monte de injustiça.
violência contra o inocente, opressão, corrupção, suborno, a exclusão social, ou seja, negação de justiça aos pobres. Tudo isso sob uma aparência de normalidade. Então, a Bíblia ela é muito clara. Deus defende os vulneráveis e exige justiça. Em várias passagens dos profetas, a lei mosaica, a justiça prática, ela é parte essencial da verdadeira adoração. Então, Amós, ele não está só denunciando o pecado individual, mas uma injustiça institucional que impede a misericórdia de Deus. A ideia é que a verdadeira adoração se manifesta em atitudes que promovam a justiça, a retidão e o cuidado com os necessitados. Ô, gente, eu vou falar um negócio bem sério, viu? Quanto mais eu leio a Bíblia, eu fico, me vem um temor tão grande que eu começo a me perguntar, Senhor, eu estou cometendo esse tipo de transgressão, Senhor. Senhor, eu estou fazendo diferença entre o que é rico e entre o que é pobre. Senhor, é, é, não me permita aceitar corrupção nem suborno. Porque o que, que a gente vê hoje? Então é muito sério a gente estar explicando para as pessoas. Aí vamos supor que você vai pregar para alguém, é pedir a orientação de Deus para o contexto daquela pessoa. Vamos supor, você vai pregar para uma pessoa que é mais humilde, que não tem tanto estudo. Você precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para te trazer a memória e para te ajudar na ilustração daquilo que Deus quer fazer com que aquela pessoa compreenda. Isso é muito importante. Gente, vocês querem ver eu querer morrer? Eu quero morrer quando eu vou num culto e você vê pela comunidade, é lógico, igual, por exemplo, a nossa igreja aqui, a Monte Calvário, um exemplo. Nós temos lá pessoas cultas, nós temos pessoas mais humildes, nós temos pessoas que estudaram muito, temos pessoas que estudaram pouco. Então, ali, graças a Deus, nós temos uma palavra que é compreensível, é acessível a todos. Mas você já foi num culto que você mais ouviu grego, hebraico, e eu ficava me remoendo assim no banco. Eu falava, mano, por que, que esse pastor não prega direito, meu? Fala de um jeito que o povo entenda. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus, ele se. Sabe a tática da Super Nani? Vocês já assistiram? Que ela desce até o mesmo nível da criança para olhar no olho e fazer a criança entender o que ela está dizendo. Nós, como pregadoras da palavra, de levar a mensagem do evangelho, esse evangelho, ele precisa ser acessível e compreensível. Eu preciso. Agora, se você vai, por exemplo, pregar para um bando de político, taca-lhe Bíblia neles, filha, Amós neles, bota-lhe Amós e taca Amós lá no plenário, porque eles entendem, eles vão entender o que a gente está falando. Contextualize. Quando eu dei aula de teologia durante 2 anos numa igreja aqui perto, e a minha sala era só de senhoras aqui, uma Assembleia de Deus, Ministério Curuçá. Então, a maioria dos alunos e alunas, gente, eram pessoas humildes, mas que tinham sede pela palavra. Não estudaram muito, né? Tinham no máximo ali até o 9º ano, né? Que é a antiga 8ª série. Ensino médio, alguns tinham. Mas quando a minha preocupação ali com elas era contextualizar. Então, quando eu ia falar das cartas de Paulo, que eu falava da apresentação, vocês já viram as cartas de Paulo, que ele se apresenta, tem, ele diz quem ele é, de onde ele vem, a quem ele serve, o que ele veio fazer. Aí eu lembro, agora me veio à mente, eu vou passar isso para vocês, quando quando eu aprendi a escrever e ler, meu pai, minhas tias, quando eles queriam mandar cartas para a Bahia,
Eles me chamavam para poder escrever a carta. E todas as cartas, elas começavam do mesmo jeito. Meu pai dizia assim: escreve aí, Vera. Prezado irmão, eram os apelidos, né? Prezado irmão Cibito. Esta é simplesmente para dar minhas notícias e ao mesmo tempo saber das suas. Como está aí? Choveu? A roça foi boa? Então, eu nunca isso é uma memória afetiva assim muito grande para mim que eu uso muito nas minhas aulas. Quando eu vou essa classe mesmo, até hoje as senhoras lá de 70, 80 anos me encontram no mercado. Aí, outro dia eu estava no tenda, no caixa, escutei uma vozinha, professora! Aí o caixa ficou olhando para mim, vem lá uma senhorinha, me abraçou. É isso mesmo. Então ela veio, me abraçou. Aí o caixa ficou olhando e falou assim: Você é professora dela? Eu falei assim, ela é minha professora de teologia. E eles se formaram, viu, gente? No básico em teologia. Então, vocês precisam entender que o evangelho é simples. O evangelho do reino, sabe? O evangelho de Jesus, que vai mostrar o pecado, não vai disfarçar o pecado, mas vai dizer de uma forma que a pessoa entenda que as suas ações não estão agradando a Deus, ou que as suas atitudes não estão agradando a Deus. Amós aqui, quando ele vai falar lá para o povo, ele vai explicar tudo certinho, né? Essa palavra de Amós serviria hoje para pregar numa reunião política, sabe? Eu adorava fazer isso, gente, quando vinha político visitar as igrejas. Nossa, quando eu era da Assembleia, o pastor já falava, Vera, vê lá o que você vai falar. Nossa, eu já pegava assim, ó, eu ia direto na jugular deles. Já ia assim, ó, que vinham para doar, sabe? Chegava a época de eleição, eles queriam doar. Não sei se alguém já foi da Assembleia, né? Aqueles programas que a gente fazia para entregar para o povo, igual a gente faz o programa. Aí alguns políticos vinham e doavam, falavam, olha, eu vou doar 500 programas, tal. Aí eu falava assim, tá bom, mas eu não quero propaganda política nos programas. Não, não vai vir não. Aí eles metiam o louco, né? Teve um ano que eu fiz um congresso de adolescentes e aí o tema era Diga ao fraco, eu sou forte. Quando me chega os panfletos, gente, tá lá. Cabo Vilhena. Vote Cabo Vilhena, gente. Eu peguei todos os 500, sentei com os adolescentes, com canetinha, fiz riscar tudo, cobri tudo o nome da propaganda política. E ele estava lá no domingo. Quando ele olhou assim o folheto e viu tudo riscado, ele já me procurou no meio da igreja. Aí eu fiz assim para ele, dei com a mãozinha, né? Tipo, eu te avisei, querido. Então, bora lá. Entenderam aqui a questão do pecado a nível social, gente? O pecado ele se manifesta na sociedade, nas leis injustas, na opressão do pobre, do fraco, do oprimido. É pecado também. Aí, onde abundou o pecado, eu amo isso aqui. Ah, peraí que eu esqueci de um pontinho aqui. Quando vocês for pregar para algum político, e vocês vão falar da fraude social. Deus condena a retenção de salários e a exploração do trabalhador, ou seja, as rachadinhas. A missão deve ser voz, a nossa missão é voz contra essas estruturas. Sei, não precisa brigar, não precisa fazer piquete, sabe? Não precisa fazer greve, mas é ir lá confrontar com a palavra, né? O abuso de poder, a exploração de quem depende da justiça, são todas essas coisas que a gente precisa entender. E qual é o remédio? Onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Romanos 5:20. Jesus, ele satisfez a justiça de Deus, recebendo o castigo que era nosso. 1 João 2:2. E nos deu a redenção, ou seja, nós fomos comprados e tirados do mercado de oh, glória. Gente, que coisa linda. Nós fomos comprados e nós fomos tirados do mercado de escravos do pecado pelo preço de sangue. Olha que coisa maravilhosa. Aí, ó, já me vem aqui uma ilustração na mente, sabe? Vocês já assistiram filmes assim, ou séries de navio negreiro, que Amistad. Se alguém assistiu aquele filme chamado Amistad, vai entender. Aquele monte de negro assim acorrentado no mercado e vinham os compradores, olhava os dentes, olhava os músculos para comprar. Só que nós, sabe o que Jesus fez? A gente era tudo esses escravos, gente, que estava ali à mercê. Jesus veio e falou: olha, esses aqui não vão ser vendidos não, porque eu já comprei e eu já paguei e eu paguei com sangue. Então, essa é a redenção que vem, a vitória é a vitória de Cristo sobre o pecado. É para ilustrar e para as crianças também, quando a gente vai ilustrar isso para as crianças, sabe? Eu já dei aula para criança, hoje em dia não tem mais saco, não, nem paciência, não tem, não tem. Não me chame para Sunshine, porque eu vou traumatizar as crianças. Mas eu já dei aula para criança, para explicar sobre a vitória de Cristo sobre o pecado. Então, qual é o caminho da santificação? É a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo e a martiologia. Sabe por quê, gente? Porque para nós, como mulheres, não vou nem falar como missionárias, mas como mulheres de Deus, como mulheres cristãs, a nossa luta contra o pecado é diária e nós dependemos do Espírito Santo, que é Colossenses, aliás, 3:5, que é a mortificação, é o dever de fazer morrer as práticas da nossa carne. E a provisão da confissão para manter a comunhão ininterrupta. Está aqui o segredo. Confissão. 1 João, vou ler para vocês. Já estamos terminando. 1 João 1:9, que diz, olha só que coisa linda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que é uma batalha diária, sabe? É manter a comunhão ininterrupta, sabe? É essa a questão. O 1 João aqui ele está enfatizando a importância da nossa confissão sincera diante de Deus. Reconhecer as nossas falhas e arrependimentos, não apenas verbalmente, sabe? Mas com um coração honesto. Porque ele diz assim, olha, filhinhos, João, sabe o João, o profeta do amor? Filhinhos, tenho-vos dito isso para que não pequeis. Todavia, porém, se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo. Oh, glória! Sabe o que ele está dizendo? Sabe, eu estou dizendo assim, ó, procurem levar uma vida sem pecado, evitando pecar. Mas, se der uma rameladinha, corre para Jesus. Corre para Ele. Porque qual que é a estratégia do diabo? É no momento, é quando você não confessa. É manter ali aquela coisa escondidinha. Sabe, nós precisamos desse advogado que é Cristo. Quem é Cristo? Ele nos dá a provisão da confissão para manter a comunhão. Eu gosto muito de pregar sobre isso, né? Sempre que eu prego sobre isso, assim, ó, nós temos alguma advogada aqui na sala? Se não
não sei se tem, mas que conhece um pouco de lei. Porque quem é o advogado? O advogado, quando você contrata o advogado, gente, você não pode esconder nada dele. Você tem que deixar ele a par de tudo que você fez, o que você pensou em fazer, o que você está pensando em fazer. Seu advogado precisa saber tudo. Por quê? Quando você vai no tribunal diante do juiz, o juiz é aquele que vai te dar ganho ou perda de causa. O seu advogado é aquele que vai batalhar para que esse juiz te dê uma sentença favorável. E quem é o promotor? Promotor é o cabrundo, né, gente? É Satanás aqui, ilustrativamente. Porque qual é o papel do promotor? É lascar com a vida do réu, querido. O réu somos nós. Todas nós aqui estamos lá no banco dos réus. Então, nós temos ali um promotor chamado Satanás, o príncipe desse mundo. Ele está ali para quê? Para fazer com que todo mundo acredite que você não tem jeito, que você errou. Mas está ali o teu advogado, que é Jesus. Ele está ali para dizer que você se arrependeu, que você vai buscar ter uma vida santa, que você é uma pessoa que você errou, mas você reconhece que errou e você pretende mudar de vida, tal, tal, tal. Então é o papel do advogado. Mas quando esse réu, essa ré, deixa algumas coisas escondidas do seu advogado, que eu chamo, deixa o advogado vendido, de repente o promotor, que é ligeiro, ele apresenta algo. É tipo dizer, senhor juiz, eu tenho aqui um novo fato para acrescentar ao processo. É tipo aí seu advogado olha para tua cara e diz, Kathleen, o que que ele está falando, Kathleen? Da onde ele tirou isso, Kathleen? Como é que você não me contou isso, Kathleen? Como é que eu vou poder te defender agora se você não me contou essa parte? O advogado está vendido. Mas quando você tem um advogado e você chega para ele e fala assim, quer saber, Satanás? Caiu para você, porque eu já contei tudo para ele. Ele já está sabendo. Quando ele está sabendo, ele vai te defender. Ele tem como te defender. Então é isso que João está falando, filhinhos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu bem, deixa Jesus vendido não. Corre lá pro teu cantinho com Jesus e fala, Senhor, tem misericórdia, pisei na bola agora. Pai! Sabe por quê? Porque ele não pega eles. Jesus não vai pegar você, o seu advogado de surpresa. Entendeu? Pegaram a visão, irmãs? Aí depois, na hora que eu mandar a apostilinha para vocês, vai ter uma tabelinha lá, que é um resumo assim visual para o campo missionário, que é ajudando a explicar a diferença entre a vida sob o domínio do pecado e a vida sob o domínio da graça. Tá? Que vai para ajudar vocês, às vezes, no testemunhar, no pregar o evangelho. Tá bom? Deixa eu ver o que mais, que mais, que mais. Vocês entenderam, né? Que amartia no grego significa literalmente errar o alvo. Que o pecado não é só cometer uma infração moral e visível. É a falha crônica do ser humano em atingir a perfeição, refletir a glória de Deus e cumprir o propósito. Fundamentação bíblica. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí, gente, que é a transgressão, que é o ato de cruzar a linha divisória estabelecida pela lei de Deus. E o que é que vai nos ajudar, gente, a não ultrapassar essa linha divisória? Palavra, palavra. O que que Deus dizia para Josué? Josué, cuide que não se aparte de ti o livro desta lei. Nela medita dia e noite. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda.
Ou seja, a palavra vai ter resposta para tudo. Então, a quebra dessa harmonia original, né, que ela afetou a alma, ela estraçalhou a criação por meio das fraturas, né, das rupturas relacionais, que é com Deus, conosco mesmo, com o próximo e com a criação. Com Deus, o medo, a fuga, o ocultamento da presença de Deus, que é qual é o impacto prático na missão? Gerou a cegueira espiritual e a idolatria nas culturas. A fratura conosco, a vergonha, a nudez, a perda de identidade pura, que causou complexos, depressões espirituais e a culpa. Com o próximo, o que ela fez? Acusação mútua e transferência de culpa. O que o homem hoje? Ah, o que é? Foi a mulher. Foi a mulher que tu me deste. E a mulher foi a serpente. Entendeu? Porque isso é essa acusação, a transferência da culpa. E é isso que vai dar origem a guerras, a abusos e a divisões familiares. Então, é mostrar para o pecador o quanto ele precisa de Deus. A martiologia, nós estudamos a doutrina do pecado para isso. E com a criação, o que gerou na criação o pecado? Solo maldito, cardo, espinha, fadiga. O que fez? Qual foi o resultado? Exploração, miséria material, doença, desmatamento, aquecimento global. Entenderam? Tudo isso são consequências. Amém, queridas? As leis injustas, né, os sistemas de opressão. A nossa A nossa igreja igreja lá, lá, ela é muito mais ativa socialmente, né? A COGIC, né, a Igreja de Deus, e outras igrejas, não vou falar só da COGIC, mas muitas igrejas lá. A história estabelecida pelos fundadores, gente, entende que o pecado individual se encarna em estruturas sociais, políticas e econômicas, sabe? Leis injustas, racismo, exploração do trabalhador, a negação dos direitos, sabe, aos vulneráveis, que são manifestações coletivas da queda do homem, né? E Amós 5:2 que eu já li para vocês. Então, qual é o remédio? Deus não anulou a sua justiça para manifestar amor, ele satisfez a sua justiça na cruz por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus recebeu sobre ele, sobre si, a ira santa de Deus, que estava direcionada. Gente, o alvo era nós dessa ira. A ira de Deus estava apontada para nós. Sabe o que Jesus fez? Ele tomou a nossa frente, pacificando a nossa relação, sabe? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar. Então foi isso que Jesus fez. O véu se rasgou, né? E ele pacificou a nossa relação. Hoje temos acesso direto. Você pode escolher um cantinho da sua casa, sentar ali e falar: vem cá, Senhor. Vem cá, Senhor. A gente precisa ter uma conversinha aqui de pé do ouvido, papai. Olha, meu Deus, sabe? Sei você, mas eu boto a mão na minha cabeça e falo: sai em nome de Jesus. Está repreendido esse pensamento, está repreendido esse desejo. Meu Deus, olha, Senhor, não acredito que eu fiquei com inveja. Pai, tem misericórdia, me repreende essa inveja do meu coração. E assim, nós vamos vencendo dia a dia e ensinando outros, pelo exemplo. Sabe, gente? Jesus ensinava pelo exemplo, pela ali, ó, discipulado. Eu quero morrer quando eu vejo alguém falar assim: ah, é minha discípula, discípula do. Olha, vou falar do que agora, que é pecado.
Mas nós temos que ser discípulos de Jesus, porque perfeito para ser seguido, perfeito para ser imitado foi só Jesus. Então, ser seguidor, né? Então, nós fomos comprados, fomos retirados do cativeiro. Ai, gente, eu vou chorar. Glória a Deus. E nós fomos retirados do cativeiro e do mercado de escravos do pecado, pelo preço infinito do sangue do Cordeiro. E não foi por meio de coisa corruptível, mas foi pelo sangue. Pelo sangue, fomos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém? Aí eu vou só para fechar aqui, para a gente terminar, que já está muito adiantado. Nós precisamos ensinar, gente, a discernir a natureza dos erros cometidos, para poder guiar as pessoas, as almas, ao arrependimento. Porque existem os erros por ignorância. O que é isso? Pecados cometidos por pessoas que não têm consciência da lei divina, mas que ainda assim requerem da purificação e de instrução. E os pecados deliberados, ou seja, os soberbos, que são aquelas afrontas conscientes contra a voz do Espírito Santo, que endurecem o coração se não for confessado imediatamente. Sabe, se surgirem coisas no nosso coração, então primeiro a gente passa por nós, viver, é, é, vivenciar isso na nossa alma, no nosso espírito, para depois poder ensinar pelo exemplo e pelo testemunho. Porque o que é isso? Quando a gente não confessa imediatamente, a gente pode correr o perigo de endurecer o nosso coração, cauterizar o coração pelo pecado. Por isso a necessidade dessa intimidade com Deus, de chegar e falar: Senhor, ramelei feio. Então, na teologia pentecostal, essa regeneração, ela concede ao crente o poder do Espírito Santo para subjugar e mortificar nossa natureza carnal. Nós não somos mais escravas, irmãs. Sabe? Diga isso aí em voz alta: não sou mais escrava. Eu fui retirada do mercado de escravo. Jesus me comprou. Entendeu? É dizer isso, sabe? E entender que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E ensinar as pessoas, levar as pessoas a entenderem isso. Então, esse estudo da martiologia, da doutrina do pecado, gente, ele não visa, nós não estudamos isso para produzir um espírito de condenação, mas sim para mostrar a beleza, a urgência e a profundidade da santidade. Então, conhecer a gravidade da doença chamada pecado é o que nos qualifica para anunciar com autoridade e lágrimas nos olhos, né? A eficácia do remédio da graça. Amém, meninas? Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Falem agora ou se calem para sempre. Vocês terão tudo isso para ler, para estudar, para montar de acordo, sabe, montar o esboço de vocês, montar o estudo de vocês, sabe, preparar, sabe? Deus pode surpreender vocês e levar vocês a lugares que vocês nunca antes imaginaram, sabe? Eu já precisei pregar, fazer um velório e naquele velório pregar e pregar uma palavra. Já fui convidada de chegar numa festa que era só para comemorar
que o pessoal tinha casado no civil, não casou na igreja, porque não tinha igreja nenhuma, mas chegou lá no meio da festa, me chamaram lá, tem aqui a missionária Vera, você pode orar pelo casal, e você vai lá e fala uma palavra, e prega Jesus ali com o que o Espírito Santo te direcionar. Nós não sabemos, no hospital, na rua, e assim nós vamos falando de Jesus. Amém, queridas? Deus abençoe cada uma de vocês que esteve aqui presente, tá? Eu vou ver se essa semana eu estruturo ela bonitinha, a apostila, para poder mandar para vocês lá no grupo. Estou pensando em marcar a prova de vocês para 24 de julho, tá? Só estou vendo certinho. Aí vocês fazem a prova para a gente ter um tempo hábil ali para preparar os certificados e na Santa Convocação, gente, vocês estarem sendo licenciados. Amém? Até lá, faz como, olha, o Abacuque lá, né? Vai lendo, vai pregando, vai profetizando e vai falando que Jesus é bom, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Amém? Vamos terminar, vamos orar. Deixa eu ver quem está aqui. Tem alguém aqui? Deixa eu me ver, deixa eu me ver. A irmã Maria de Fátima Santos vai orar para encerrar essa aula. Tudo bem, irmã Maria de Fátima? Bom, então eu vou mudar aqui. Será a irmã Nilda. Amém. Ore para encerrar essa aula. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de hoje, Senhor, por esse ensinamento, Pai. E te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, com essas palavras, Senhor, por esse ensinamento, Senhor. Te agradecemos pela vida da missionária Vera, Deus, pela disponibilidade dela de estar aqui nos ensinando, Deus. Muito obrigada por tudo, Deus. Agradecemos também por cada mulher que está aqui participando hoje, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir nosso entendimento, Senhor, para que nós continuemos, Senhor, firme, Deus, e aprendendo cada vez mais da Tua palavra, Pai. Seja cada uma de nós hoje, sempre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter, Senhor, um final de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém, Manilda. Muito obrigada. Irmãs, tenham uma noite de paz, durmam bem. Deus abençoe cada uma de vocês. Tá bom? Até semana que vem. Acho que na terça eu vou só ver direitinho. Mudar o meu horário de trabalho de novo, né? Agora eu estou trabalhando das 9h30 às 15h50. Então quer dizer que eu posso estar mais cedo na aula já a partir, tá bom? Aí para a gente já terminar o práticas devocionais, tá bom? Deus abençoe a todas. Beijinho, beijinho, tá? Fiquem com Deus.